Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Power Friends, um canal voltado para você que quer aprender as ferramentas do Office 365. Meu nome é Eduardo Crolling e hoje estaremos falando com vocês sobre referência absoluta no Excel. E muitos devem estar pensando, meu Deus, mas o que é isso? E nada mais é do que colocar o cifrão em frente das fórmulas. Você já deve ter visto, a gente utilizou lá na fórmula do PROC-X, na fórmula do PROC-V, nós colocamos alguns exemplos de como utilizando o cifrão. Então a gente viu a necessidade de explicar um pouquinho para vocês de quando devemos utilizar esse cifrão. E aqui, pessoal, nós temos um print de uma planilha de Excel, onde nós temos as colunas, lembrando que o Excel já vem por padrão chamando a coluna de A, B, C, D e vai embora. E as linhas por números, 1, 2, 3. E como é que é a sintaxe para nomear uma célula? Ela sempre é a coluna, depois a linha. Por exemplo, essa aqui que está em destaque é a célula C3. Então, pega o nome da coluna, C, com a linha 3. Então, é a célula C3. Em alguns momentos, a gente precisa arrastar para a direita essa célula Excel. E aí, como é que eu vou arrastar as fórmulas? Só que eu quero que ela fique aqui como uma referência sendo a coluna C. Eu não quero que quando eu puxar a célula, ela venha junto. Então, para isso, quando eu quero fazer isso, eu vou colocar sempre um cifrão, criando uma referência absoluta em frente à coluna. Só serve para a coluna? Não, também serve para a linha. Em alguns momentos, quando a gente quiser arrastar essa fórmula e eu quero que ela mantenha a referência na linha, nós iremos colocar o cifrão justamente aqui em frente ao número. Nós também podemos criar uma referência absoluta, tanto para a linha quanto para a coluna. Para isso, basta colocar o cifrão em frente à coluna e o cifrão em frente à linha. Lembrando que quando a gente coloca somente o cifrão somente em frente à coluna ou somente em frente à linha, é uma referência mista. Quando a gente coloca nos dois, tanto a linha quanto a coluna, uma referência absoluta. Mas ficou muito teórico, né? Vamos fazer um exemplo prático aqui agora. No exemplo prático que a gente trouxe aqui para vocês, nós temos aqui uma tabela, né, com alguns produtos, preço unitário, quantidade, preço sem imposto já calculado, e nós temos aqui o imposto. E aí eu preciso calcular o imposto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a fórmula, eu cliquei na célula onde eu quero calcular o imposto, vou colocar aqui igual, vou pegar o preço com o imposto, vezes 1 mais o meu imposto. E vou estar dando Enter. Eduardo, por que eu coloquei o 1 aqui? Porque o Excel, quando você coloca aqui o percentual, ele já está calculando, vou trazer aqui como número para vocês, 0,05. Então, por isso que eu coloquei 1. Então, ele vai trazer o 100% mais a correção do imposto. Eu quero o preço total, eu não quero calcular somente o imposto. Então, para calcular o preço total, eu estou pegando aqui esse 1 mais o imposto. Porém, da forma com que eu estou aqui, se eu arrastar, vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque eu não criei uma referência absoluta. Então, para isso não acontecer, eu preciso criar essa referência absoluta. Como que eu faço isso? A gente aprendeu lá na teoria. Para fazer isso, eu quero criar a referência absoluta aqui na linha 2. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar o cifrão na linha 2. Dessa forma, quando eu arrastar a fórmula, ele vai ficar congelado aqui, fazendo sempre essa referência absoluta na linha em que eu coloquei o cifrão. Ok? Lá na planilha 2, a gente já tem um exemplo da coluna. Então, aqui na planilha 2, nós temos os exemplos de como fazer isso agora com a coluna. Então, vou fazer o mesmo cálculo. Vou pegar aqui o valor do meu preço sem imposto, vezes, vou abrir um parênteses, 1 mais o meu imposto. Fechei.
vou precisar criar a referência absoluta aqui agora em cima do meu imposto. Como é que eu vou fazer isso? Dessa vez eu vou utilizar a tecla F4. Então, quando eu coloco o F4, é uma tecla de atalho para não ficar colocando toda hora o cifrão. Ela traz, no primeiro momento, o cifrão totalmente absoluto. Se eu clicar novamente o F4, ele já vai trazer o misto em frente à linha. E se eu clicar mais uma vez, trouxe o misto em frente à coluna, né? O cifrão está aqui em frente à coluna, criando uma referência absoluta. Então, vou dar o Enter e vou arrastar a minha fórmula. Então, quando eu arrastei, vocês vão ver que está o mesmo valor da outra tabela que nós criamos. Mas aí você pode estar perguntando, mas Eduardo, eu não precisaria colocar uma mista, eu poderia ter colocado uma absoluta. É verdade. Eu poderia colocar já o cifrão, tanto na linha quanto na coluna, e ele me atenderia perfeitamente. Porém, não é todo caso que isso vai acontecer. Por isso que quem desenvolveu o Excel já pensou nisso. Um exemplo que a gente trouxe aqui para vocês é essa planilha aqui. Nós temos aqui o preço unitário, os produtos A, B e C, o total de vendas aqui que os vendedores João, Pedro e Maria fizeram. A gente precisa saber o total da receita. Como é que nós vamos calcular isso? Eu vou colocar aqui o sinal de igual na fórmula. Vou pegar aqui o preço unitário do produto A vezes a quantidade que João vendeu. Só que, se eu arrastar essa fórmula aqui, ele não vai dar certo. Tá vendo? Vou arrastar a fórmula, ele não deu certo. Por que ele não deu certo? Ele está pegando agora, em vez de multiplicar pelo preço unitário, vezes as vendas de Pedro, ele está pegando como referência as vendas de João. Então, ele já bagunçou, justamente porque eu não utilizei a referência absoluta. Então, agora eu vou utilizar a referência absoluta, mas somente na coluna, né? Somente a referência absoluta na coluna. Por que eu vou fazer somente aqui na coluna? Porque eu quero arrastar a fórmula para cá, de forma que o preço unitário do produto A fique congelado e vai multiplicando pelas vendas de João, Pedro e Maria. E quando eu arrastar a fórmula para baixo, eu consiga também ir multiplicando as vendas tanto de João, Pedro e Maria pelos respectivos produtos que estão aqui nas células. Tanto que dessa forma, pegando esse aqui como exemplo, a gente vê que calculou perfeitamente. Então é isso, pessoal. Essa era uma aula simples, só para garantir que todo mundo estivesse na mesma base e que vocês consigam acompanhar com facilidade aí as próximas aulas. Um forte abraço a todos e não deixem de se inscrever em nosso canal e compartilhar com aquelas pessoas que você ama, inclusive com a Maria, a famosa Maria. Forte abraço.